todo homem solteiro, independente da idade, deveria praticar esse hábito que com toda certeza vai mudar a sua vida. Você provavelmente vai achar que eu estou exagerando, porque eu também achava. Quando alguém falava em retenção seminal, eu pensava exatamente igual a maioria dos homens pensa hoje. Isso é coisa de maluco, isso é coisa de coach, isso é invenção de homem frustrado, homem afeminado. E fica comigo até o final desse vídeo, pois eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar muito na sua vida. Eu cresci cercado por uma mentalidade de escassez, andando com pessoas que viviam reclamando da vida, sem disciplina, sem objetivo, sem controle sobre os próprios desejos. Então, naturalmente, qualquer homem que falasse sobre autocontrole parecia estranho para mim. Na minha cabeça, retenção seminal era papo de gente que estava querendo inventar moda. Até que muito tempo depois, eu resolvi testar. E o que aconteceu depois mudou completamente a maneira como eu enxergo a masculinidade. Mas calma, não foi do dia para a noite. Na verdade, no começo foi horrível. Muita gente vem de retenção seminal como se fosse uma mágica. Não foi assim comigo. Nos primeiros dias, eu senti uma tristeza imensa. Ansiedade, desânimo, aquela sensação de vazio. Quem pratica costuma chamar isso de flatline. Parecia que eu tinha perdido toda a motivação. E foi exatamente aí que eu percebi uma coisa. Eu não estava sofrendo porque estava sem prazer. Eu estava sofrendo porque o meu cérebro estava acostumado a receber recompensa fácil o tempo inteiro. Toda vez que eu recaía, eu voltava para o ponto de partida. Depois tentava novamente, caía outra vez, levantava de novo. E foi nesse processo de cair e levantar que alguma coisa começou a mudar. Não foi só o fato de parar, foi aprender a controlar meus impulsos. Porque a retenção seminal não é sobre guardar sêmen, é sobre dominar a si mesmo. Hoje, por exemplo, eu acordei completamente diferente do homem que eu era meses atrás. Nem precisei de despertador, levantei já com vontade de viver. A primeira coisa que eu fiz foi tomar quase 1 litro d'água. Depois fiz um café da manhã rico em proteína, li minha Bíblia, fiz minhas orações, comecei a fazer flexões. Já acordei pensando em correr, em treinar, em lutar, em ocupar minha mente. E sabe o mais curioso? Eu não sinto que eu estou me obrigando. Eu simplesmente quero fazer. Antes, eu já acordava pensando em fumar um baseado, em ir pro bar, tomar cerveja, jogar sinuca. Já ia planejando qual seria o meu esquema da noite com alguma mulher. Vivi afundado até o pescoço na boemia. E hoje, é como se aquela energia que antes era desperdiçada tivesse encontrado um novo propósito. E é aqui que muita gente entende tudo errado. Retenção seminal não cria energia, ela não faz mágica. Mas na minha experiência, quando você deixa de gastar tempo e energia em determinados hábitos e começa a direcioná-los para objetivos, sua rotina pode mudar completamente. Você para de viver buscando prazer o tempo inteiro e começa a buscar construção. Você deixa de correr atrás de dopamina barata e começa a correr atrás de propósito. Agora deixa eu falar uma coisa importante. Eu não estou dizendo que todo homem precisa fazer isso, muito menos que seja obrigatório. Mas na minha visão, essa prática faz sentido principalmente para homens solteiros. Porque se você é casado ou está em um relacionamento saudável, a intimidade faz parte da relação do casal. Meu vídeo não é sobre isso. Eu estou falando com o homem solteiro, aquele cara que está perdido, que não consegue passar alguns dias sem cair nos mesmos hábitos, que vive sem energia, sem direção, sem disciplina. Para esse homem, eu acredito que aprender autocontrole pode fazer muita diferença. Só que existe um grupo de homens que entra na retenção pelos motivos errados. Eles perguntam: depois de quantos dias as mulheres começam a olhar para mim? Depois de quantos dias eu fico mais atraente? Depois de quantos dias eu vou chamar a atenção? Se você começou retenção seminal por causa disso, você já perdeu. Porque você continua colocando mulher no centro da sua vida.
você só trocou um vício por outro. Antes, você era escravo da pornografia. Agora você virou escravo da aprovação feminina. Percebe que o problema continua o mesmo? Um homem verdadeiramente forte não vive em função de chamar atenção. Ele vive em função da missão dele. Mulher nenhuma deveria ser um motivo pelo qual você acorda cedo. Mulher nenhuma deveria ser um motivo pelo qual você treina, pelo qual você estuda, pelo qual você busca Deus. Se a única razão para você praticar retenção seminal é tentar impressionar alguém, você ainda não entendeu absolutamente nada. Os maiores benefícios, pelo menos na minha caminhada, não têm relação com mulher. Tem relação comigo, com minha disciplina, com o meu relacionamento com Deus, com minha capacidade de dizer não para mim mesmo, com minha clareza mental, com o meu foco, com a paz de olhar no espelho e saber que, dessa vez, fui eu quem controlou meus impulsos. Porque todo homem é escravo de alguma coisa. Alguns são escravos do álcool, outros do cigarro, outros da pornografia, da maconha, validação das mulheres, redes sociais. A pergunta não é se você tem um senhor. A pergunta é: quem está mandando na sua vida hoje? Se forem os seus desejos, você nunca será livre. Agora eu quero deixar um desafio. Não acredite em mim. Não acredite em nenhum influenciador. Não acredite em nenhum vídeo da internet. Faça o teste. Experimente viver algumas semanas com disciplina, sem pornografia, sem masturbação compulsiva, treinando, lendo, orando, dormindo melhor, se alimentando direito, e veja o que acontece com você. Talvez você descubra, como eu descobri, que o maior benefício nunca foi atrair mulheres, foi finalmente a voltar a ser o homem que você nasceu para ser. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com outro homem que precisa ouvir isso. Porque hoje existe uma geração inteira de homens fortes fisicamente, mas completamente dominados pelos próprios impulsos. E enquanto você não vencer a batalha dentro da sua própria mente, nenhuma vitória do lado de fora será suficiente.